glorificado. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar, queridos irmãos, a vossa predisposição de pés, para que nós possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, ou de Lucas, perdão, Evangelho de Lucas, capítulo muito conhecido, capítulo número 19. Os versos, nós vamos ler do 11 ao 27. E eu, de verdade, já quero, enquanto você procura aí, eu quero pedir encarecidamente, em nome de Jesus e por causa dele, que meu irmão, minha irmã, não deixe de orar em espírito, para que o Senhor nosso Deus, Ele fale ao seu coração. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas. Há um peso muito grande todas as vezes que nós nos dirigimos à igreja para falar da palavra de Jesus. Está escrito assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. Aqueles que acreditam na palavra de Deus, repita comigo, amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, por vezes, a palavra do Senhor, nosso Deus, assim como acontece com a palavra de um pai e de uma mãe que o valha, um pai e uma mãe que cuida dos seus filhos, por muitas vezes ela é tida como uma palavra dura, como uma palavra que machuca, que fere, mas são palavras que conduzem ao próximo passo. Essa geração, certamente, talvez ainda não saiba, porque o tempo vai decorrendo e passando e as coisas vão mudando culturalmente. Isso é natural. Todavia, eu quero aqui também juntar a esta palavra, que esta palavra que vos falo nesta noite, e eu vou tentar de uma forma expositiva, trazer à memória dos irmãos aquilo que ela significa, o que o próprio Jesus quis trazer à mente dos seus discípulos naquele momento. E para que isso ocorra, necessário se faz que não tenhamos um paralelismo, que não façamos uma comparação esdrúxula ou pobre com um pai terrestre no que se tratar do que é eterno. Pode sim ser feito, como aqui já o fiz logo de início,
uma comparativa do nome Pai, das ordenanças, dos ensinamentos, da direção e até da herança. Nesta terra, para pessoas, podemos fazer uma comparação com pais segundo a carne. Todavia, para algumas pessoas, eu bem sei disso, sentem dificuldade em ter a Deus como pai, porque muitas vezes, Glesley, não teve uma boa referência de pai. Talvez nem houvera conhecido seu pai, ou ainda, em outra instância, pode ser que a mãe não contou toda a realidade a respeito de seu pai. Existe sim uma possibilidade daquele que ensina, ou daquela que ensina, ensinar uma realidade, ou um malfazejo, ou uma fábula. Eu me recordo, ainda hoje, que existem males que vêm para bem, diz um ditado, um bom ditado popular aí fora. Mas eu costumo dizer que se há males que vêm para bem, então nunca foi mal, foi bem. Eu me recordo muito bem, eu tenho aqui ainda, juntamente comigo, uma das minhas irmãs, que vem depois de mim, que é a Marta. Eu fui criado, venho de uma família de 3 meninas e eu de menino. E eu sempre ouvi a minha mãe, ela insistia em dizer que eu era unigênito. Eu não era primogênito. Primogênito é minha irmã Verônica, que está lá em Araras, pastoreando a AD Renovar, juntamente com o Ayrton, meu cunhado. Mas eu também não era filho único, mas ela insistiu e eu aprendi esse nome, o valor desse nome, a partir da minha mãe, dizendo sempre que eu era unigênito. E mal sabia eu que os seus ensinamentos me direcionariam para um momento em que me tornei, alguns chamam força do destino, outros falam acaso, alguns chamam até de fatalidade. Mas quando meu pai faleceu, eu havia completado há 1 mês, 20 anos de idade. Mal sabia eu que seria ou me tornaria um árrimo de família. Para que se diferencie esses nomes, o filho primogênito é o que nasce primeiro. Filho único é que só existe ele, caso alguém tenha dúvida, né? Só existe ele como filho. Mas o unigênito é o único do gênero feminino ou masculino. Então, unigênita ou unigênito. E minha mãe dizia que eu tinha responsabilidades com as minhas irmãs. E assimilei isso desde cedo. Naquele momento, como é sempre a palavra do Senhor, e nós vemos desde os profetas até o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, quando está fechando a história da igreja. Nós vemos que este livro chamado Palavra de Deus, ele nunca é doce ao se comer. Ele é amargo, são palavras de ordem, são palavras de equilíbrio. A palavra de Deus é um régulo para as nossas vidas. É uma régua que, se alta ou baixa, ela vai nos guiar. Todavia, tudo que é bom, e há inclusive uma música, entre outras, de outras nacionalidades, nós temos músicas que se assemelham, no latim ou em italiano, temos também em espanhol, em inglês, em outras línguas, não sei mandarim, mas no Brasil, há também uma que foi muito forte na época da revolta, que dizia: por que tudo que é bom faz mal ou engorda? Tudo que tem um sabor gostoso tem um resultado não muito bom. Em contraposta, as coisas que são, como nós podemos dizer aqui, orégano, boldo, entre outras, faz bem para o segundo cérebro, que é o intestino. Às vezes cura o fígado. O exercício faz bem ao corpo, ele é regulado. Mas tudo isso traz pesar, traz cansaço. Assim é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, quando minha mãe me dizia palavras semelhantes a essa, eu não conseguia compreender, e você já vai entender aonde precisamos chegar para entender o que Jesus dizia aos seus discípulos e aos demais que ouviam. E um fato como esse que acabamos de ver, essa exacerbação de aceleração de uma motocicleta, é uma falta de educação que pode vir de uma criação, mas pode ser adquirido por alguém que caminha ao seu lado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Na verdade,
o mundo está proliferando em coisas más, porque elas fazem sucesso. Desde a época do Evangelho do Senhor Jesus, desde antes dos Evangelhos, quando olhamos para Naum, quando vemos Joel, quando olhamos Isaías, desde o princípio, você vai ver nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Isaías, que o mal sempre tentou imperar sobre a terra. E a verdade é que esse comodismo, sentir ódio, sentir raiva, e a partir de uma criança que inocente nasce, dentro de pouco tempo, alguém de forma errônea diz que criança não mente. Não mente? Espera um pouquinho e verás. Ela vai fazer alguma coisa e quando você perguntar quem fez, ela vai dizer foi o outro. Ela vai aprender a fugir e não assumir os seus compromissos, porque é muito mais pesaroso, é muito mais pesado. Em se dizendo isso, quero voltar à realidade do fato da palavra do Senhor Jesus, que às vezes é pesada, e como é a palavra do Senhor, é amarga ao paladar quando entra, mas ela é doce quando encontra um lugar no coração. Quando nós lemos todo o livro de Provérbios, e é didático para o jovem, nós temos ali 31 capítulos, e o jovem, ele pode ler mensalmente se ele quiser. Um dia ele lê um capítulo, raramente ele errará, se ele atentar para a palavra do Senhor. Jesus aqui, ele vem com essa palavra, e essa palavra, se eu tivesse que dar um nome a ela, se eu tivesse que colocar um texto, possivelmente alguém vai me perguntar, talvez eu esqueça depois, mas se olhar a gravação vai encontrar. É que tipo de filho você é? Você é um filho rebelde ou um filho que serve? Que tipo de filho somos nós? É claro, todo ser humano tem como chave da sua vida dizer ser filho de Deus. Mas nós vamos entender hoje que há uma grande diferenciação. Existem filhos e filhos. Existe também aquele que age como um servo. E dentro da casa do Senhor, mais do que isso, alguns nunca conseguiram ou conseguirão filiação, porque sentir-se-ão todos os dias da sua vida como um servo. Então vamos à palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus, nesse capítulo 19 do Evangelho de Lucas, ele diz aqui no versículo 11, e ouvindo estas coisas, que coisas? Existem algumas frases na nossa vida, existem alguns momentos na nossa vida, que eles nunca chegam sós, eles sempre estão ligados a outro fato, a outro momento. O interessante é, que quando nós gastamos muita energia no momento, e há de se dizer, por exemplo, quando nós estamos num culto de domingo, ele foi um culto que para nós, mexeu com o nosso intelecto, com as nossas emoções, nos chacoalhou. A tendência é que no próximo domingo, você chegue meio que esvaziado, perdendo tudo, com a impressão de que vai encher-se outra vez. Mas a palavra do Senhor nos adverte, para que nós andemos, a partir dos versículos chaves do capítulo 24 de Mateus, que mostra o perigo de nós andarmos enchendo o nosso reservatório, quando ele às vezes está abaixo do meio tanque. Pode ser que não haja um posto próximo, e o dia mau sempre chega, se não hoje ou amanhã, o dia mau chegará, e aquilo que temos, que recebemos do Senhor, fará diferença em todo o tempo da nossa vida. Por isso, algumas pessoas recebem a filiação do Senhor e seguem a sua vida como filhos até o final. E eu quero aqui trazer como um prólogo daquilo que vou dizer, que eu diria aqui que alguém que entrou, que nós diríamos que é um servo, mas ele alcançou a condição de filho, o apóstolo Paulo, e pôde dizer algo maravilhosíssimo e revelador, que muitas vezes nós citamos, mas não prestamos atenção naquilo que dizemos. Paulo, no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É lindo. Eu olhava e observava e ouvia esse louvor, Oceanos, e lembrava que nesse filme, Paulo, o apóstolo do Senhor, se alguém já ouviu, me perdoe se eu fizer um trocadilho de palavras, mas é mais ou menos essa a ideia. Ele diz a respeito do seu Senhor: quando eu ia para a direita, ele me mandava para a esquerda. Quando eu ia para a esquerda,
ele me empurrava para a direita. É uma fala que nós não encontramos no cânon sagrado, mas encontramos no contexto da palavra de Deus. Porque o Senhor Deus, nos capítulos 21, 20, 22, 23 do livro de Atos dos Apóstolos, mostra ali como Paulo muitas vezes se preparou e como não é fácil nós prepararmos alguma coisa, de uma viagem para determinado lugar, e chega o momento da viagem e o Senhor diz: eu não vou com você, você não vai para lá. E Paulo foi impedido pelo Espírito Santo algumas vezes de ir pregar o evangelho em determinado lugar, e por outras vezes onde ele não queria, ele foi empurrado aí. Então sim, é uma verdade sagrada aquilo que consta do filme. Todavia, o que eu quero dizer, que muitos de nós, eu mesmo, no encerramento da minha carreira, como bombeiro que fui, trabalhado os 30 anos, no dia do encerramento ali, eu me lembro, eu tanto fiz a checagem, por ser o praça mais antigo naquela época dos fatos, pela manhã, e à tarde foi o momento da gente se despedir, e como nós fazíamos um interlúdio da manhã para a tarde, dentro do corpo de bombeiros, o culto ali, o comandante dali me chamou e disse: que palavras você quer dizer? Eu disse: eu vou fazer minhas, vou emprestar as palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu lembro que depois ele disse: pastor Ricardo, apesar de eu estar ainda naquele momento como subtenente, e ele ser um tenente-coronel, ele falou: pastor Ricardo, isso não foi muito pesado? Você não está dando a Deus a vida? Eu falei: não, isso foi aqui. Mas eu não disse que desde agora me resta a coroa da vitória que o justo juiz me dará. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Porque eu espero dizer isso, porque ainda há um restante de carreira para correr juntamente à igreja do Senhor. E eis-me aqui, dentro desse prólogo, eu quero que você entenda. O apóstolo Paulo, ele combateu um combate. E quem de nós nessa vida dirá que a vida não é um embate, ou não é um combate? Agora há pouco eu vi uma das mães, preparando, ela já é mãe, está preparando uma nova criança. Deus lhe deu essa graça. E o peso frontal é muito grande. E todo o corpo ele é alterado. Essa é uma palavra de conscientização à igreja do Senhor. E ela está sentindo aquilo, e para ela isso é um combate. Na minha região, de onde eu vim, de Recife, eu me lembro que os meus pais diziam, e os parentes, quando a mulher tinha o filho, dizia: ela descansou. Era o nome que se dizia. E o que dá agora para ela? Eu me lembro, ainda quando criança, mas dá água inglesa, dá não sei o que, tratamento, repouso, tal. Mas descansou. Uma batalha. Os homens, quando trabalham, muitas vezes chegam da batalha, dizem eles, como está escrito no livro de Eclesiastes. Um dos versículos ali está: o sábio Salomão disse: então, pela manhã o homem sai para o seu trabalho até a tarde, retornando à noite para o descanso merecido. Muitos, como hoje está pastor Sebastião, pai do Davi, uma batalha contra a enfermidade. É uma luta. Todos nós, desde criança, quando a criança nasce, ela já começa grandes batalhas. Algumas antes, outras depois. Só de ficar de pé, só para conseguir ficar de pé já é uma luta. Para dar os primeiros passos, outro. Alguns sabem correr, outros não conseguem. Alguns têm coordenação motor ao andar, outros não têm. Alguns falam com facilidade, outros precisam de uma fonoaudióloga. Alguns nascem, como dito, bem nascido, entre parentes, em uma família abastada. Outros precisam ser privados de alguma coisa. Alguns, como eu mesmo posso dizer, desde pequeno, já tinha a incumbência, né, Marta? Ia na escola, estudava, levava as meninas, depois voltava para a pista, pegar carona ou ônibus, para ir trabalhar na cidade vizinha, 13 anos de idade. Cada um de nós temos batalhas, cada um de nós enfrentamos. Então, há de se dizer que todos, ao final de uma batalha, combatemos o bom combate. Mas em se falando espiritualmente, isso tem um peso ainda maior. Segura aí. Ele diz: concluir a carreira. E aí está o maior peso. Uma pessoa, ela existe um tipo de batalha. Faleceu, se não me engano, ontem para hoje, um outro companheiro com a mesma idade minha, Ministério do Belém, César.
Senhor o recolheu, e este ano foi um ano de muitos recolhimentos, de companheiros e meus concidadãos da mesma época, mais novos, da mesma idade, e alguns poucos mais velhos. A verdade é que a vida é uma batalha, mas esse detalhe é muito importante. Combater o bom combate não é difícil, porque todos, querendo ou não, terá que combater. Mas concluir a carreira não é para todos, porque a carreira que nos está proposta, não somos nós que escolhemos, é Ele. O Senhor te chamou, você homem, mulher, jovem, velho, Ele sabe da condição, do potencial que você tem, porque Ele te fez. O Senhor te formou. Então há uma carreira preparada diante de nós. Muita gente, eu pude observar, ao longo da carreira militar, ao cumpri-la, ao executá-la, muitos iniciaram, mas desistiram no meio por não conseguirem. Eu não quero aqui entrar no mérito, não é fase meritória, nem fala meritória de peso ou juízo de valor, mas é fato que eu estou apenas citando para que todos estejamos cônscios de que esta palavra, nenhum de nós escapa, mesmo que não queira ouvir, mas ela vai entrar na tua alma, na tua mente, e ela te encontrará. Ela está sendo dita hoje, e acredito eu, pelos céus, talvez não para a alegria de alguns, mas para crescimento de todos. A carreira, muitas vezes, existem mães que desistem de ser mãe no caminho, pais que desistem de ser pai no caminho, filhos que desistem de ser filhos dos seus pais e adotam até outros no caminho. Deus me formou como sou, mas eu posso desistir a qualquer momento da minha carreira. O Senhor me trouxe a um pastoreio, eu posso a qualquer momento desistir. Agora, se eu disser, irmãos, a partir de agora, não mais os pastorearei. Quem me fará voltar atrás? Mas há uma carreira preparada para mim. E não serei chamado, nem eu, nem os senhores. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, você que é músico, você que é pregador, você que é obreiro, você que é líder. Nenhum de nós seremos chamados à consciência daquilo que não temos ou que não recebemos, mas seremos chamados para ser julgado daquilo que recebemos. Guardar a fé é algo também que não é muito fácil, porque muitos, por causa da carreira, se ferem na carreira. E vou dizer para vocês, alguém disse, logo no início da carreira, quando ainda estava na infantaria, alguém me falou, tenta compreender, Ricardo, você está entrando numa loucura, e você vai ter que escolher, ou você, porque você é pastor, e eu assim que eu comecei, entrei na carreira militar, comecei também a pastorear. 1 ano e meio, 2 anos depois aproximadamente, não tinha filhos ainda, e alguém disse, ou você cria, cuida da sua família, ou você cuida das coisas que são de Deus. E veio com um contra-argumento aparentemente forte, para quem ainda estava raso na palavra de Deus. Mas o Senhor me ensinou dizendo, aquela que é solteira, cuida de como agradar a Deus, e a que é casada, de como agradar ao marido. Mas em momento nenhum, o decálogo foi absolvido. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Há uma carreira e há uma fé para que nós guardemos. Alguém disse, Ricardo, você vai entender, e eu entendi in loco e in vita. Ao receber algumas medalhas ou condecoração, ou mesmo diploma, ou ser aclamado algumas vezes, como fui, levei a família, em câmeras municipais, por um salvamento, por um resgate, quando trabalhando solo ou em comandando um posto avançado, quantas vezes recebi, e vai subindo, 1º grau, ou 5º grau, 4º grau, 3º grau, 2º grau, 1º grau, cruz de prata. E alguém disse, você vai ver, que quando alguém entende o valor da milícia, no bom sentido, porque o mundo hoje dissipou os nomes, nome mãe já não serve mais, virgindade já é lixo, verdade já inexiste, quiçá milícia.
Mas ele disse que quando você entende que você tem uma missão, você morre e entrega a sua vida por um pedacinho de pano, que talvez nem você vá usufruir, mas os seus filhos e a sua esposa se orgulharão do que você vai receber. Eu acho que já é o suficiente para que entremos naquilo que é mais profundo. A nossa batalha aqui, a nossa luta aqui como homens e mulheres cristãos, não é a respeito de nós. E muitos se revoltam com o Senhor, como está escrito lá no capítulo 4 de Isaías, no capítulo 64, no capítulo 54, no capítulo 53 de Isaías. Chegam a se revoltar com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor tirou a única coisa que eu tinha. Tinha. Se não somos nem o dono da nossa própria vida, que temos nós, quem somos nós? Acredito que começaremos assim, se entendermos esta palavra que Jesus disse, nós vamos conseguir elevar um culto de adoração ao Senhor nosso Deus. E além de ser neste lugar, neste domingo, amanhã e depois, você e eu seremos um culto de adoração ao Senhor nosso Deus por onde quer que andarmos. E não seremos ofuscados pela glória efêmera, passageira dessa terra, mas teremos firme a nossa convicção de quem somos e para que somos chamados. E não nos demoveremos do lugar onde o Senhor nos colocou, até que se cumpra a nossa carreira, e em fé, acreditando no Senhor, nós já tenhamos concluído. Você pode dizer amém? Quando Jesus disse aqui, ouvindo eles essas coisas, que coisas? A respeito de Zaqueu, no capítulo, nos versículos anteriores, eu não vou trazê-los agora, porque vocês conhecem, e o tempo é exíguo para tal. Vocês vão ver que havia um homem, que era coletor de impostos, já muito conhecida essa palavra. Esse coletor de impostos, irmão, deixa eu perguntar para você, quem é que gosta de banqueiro, se não na hora que está precisando de dinheiro? Quem é que gosta? Parece brincadeira, mas é uma realidade. Você vê nas pessoas duas reações diferenciadas. Aqueles que podem viver as duas reações. Na hora de declarar o imposto de renda, ele se revolta com o mundo e com o fisco. Mas na hora de receber a restituição, ele se alegra. São coisas, o ser humano é assim. Acontece que Zaqueu, ele não era desses. Naquela época, a coletoria de impostos, ela só tirava, ela não entregava de volta. A verdade então é que as pessoas não gostavam de Zaqueu, e ele era um baixinho. E para a Bíblia citar assim, pastor Juliano, eu acredito que ele tinha no mínimo uns 40 centímetros a menos que eu, porque não é possível, né? Era um homem de pequena estatura, e ele queria ver Jesus. Ele, na impossibilidade de Jesus andando envolto às multidões, era impossível que ele visse a olho nu e a pé de espedal, ou seja, homens erectos, né? Ele de pé pudesse ver Jesus somente a olho nu. Então ele correu à frente, porque quem quer, busca, subiu numa figueira para ver, e ficou lá em cima, querendo ver quando Jesus passasse. Quando Jesus passou, ele que era um homem odiado pela sociedade, irmãos, porque quando você tem dinheiro, é fácil, Jadir. Quando você tem dinheiro, você chegar e tirar, assim, você nem olha quanto é. Você pega o bolo e pega lá na padaria Flamboyant ali, pega lá o bolo do rei, e você quer nem saber quanto que é, né? Manda nem cortar. Agora, quando você não tem muito, você manda pesar, tira 150 gramas, se passar 155, você já não tem dinheiro. Ou seja, aquela pessoa se torna seu inimigo. Um erro que para o outro não seria, para você é. Porque você não tem. Zaqueu, ele recebia de uma sociedade escravizada por Roma, de um povo que já não tinha dinheiro. E ele coletava o dinheiro daquele povo, e o pior de tudo, quer ver alguém ficar com raiva de você? Duas situações: ou exponha seus pensamentos, ou prospere.
E as pessoas o odiavam, porque ele era um homem que prosperava, mas com dinheiro do povo. Então Zaqueu, de cujo nome não quero me alongar e nem falar e nem citar aqui, é somente de soslaio, né, de passagem. Ele se converteu porque ele viu Jesus, encontrou Jesus. E Jesus, nós aprendemos hoje pela manhã, é Deus encarnado. E Ele, meu irmão presbítero Mar, Ele nos busca dia e noite. O Senhor nos busca dia e noite. Jesus te busca dia e noite. Às vezes, nem no culto nós estamos com Ele. Às vezes o celular nos leva para outro lado. Um livro, uma dor, um choro, um cansaço. São tantas que nos separam do Senhor, mas Ele nos busca a todo tempo. A verdade, e grave isso daí, apesar dele ser odiado pelo povo, Jesus disse: Zaqueu, desce, mas não é depois, é agora. Desce depressa, porque hoje me convém, ou seja, o prazer é meu, pousar ou dormir na tua casa. Segura aí. Como? Alguém tão mal, num contexto tão difícil, diante de pessoas sôfregas, necessitadas, recebe assim o amor de Jesus. Lembram que eu disse que o amor de Jesus incomoda muita gente? Mas sabe por que é que incomoda? Porque o ser humano desde criança aprende a mentir, a se vestir como às vezes nem pode. Uma mancha ele pinta. Não estou dizendo que é mal não, que é errado não, mas estou falando é que nós aprendemos a disfarçar. Uma dor, ele diz: não, eu não estou com dor. Se ele tem nojo de um copo, ele está morrendo de sede, ele fala: não, eu acabei de beber água. Ele mente. Às vezes ele quer ir, ou tem vontade de ter um veículo, ou alguma coisa, mas ele vê que não consegue, ele fala: não, eu não gosto, isso aí não presta. Aí ele começa a difamar, isso é natural do ser humano, mas Deus conhece eu e você, por dentro e por fora. Ele sabe quem está aqui, talvez numa mostra de eu não quero te ouvir, mas a sua alma está dizendo: eu quero, fala, 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 Senhor, fala, Senhor. Porque as palavras do Senhor curam. Zaqueu então desceu, e ele fez algo inusitado, já sabido por nós, repetido variadas vezes neste próprio altar: Senhor. Porque alguém disse: Senhor, mas como? Ele falou: não, esse também é filho de Abraão. Ou seja, ele tem fé, porque o justo viverá da fé. Grave isso aí. Eu estou dizendo que Zaqueu foi justificado. Agora, como é que já alguém disse aqui pela manhã, se eu tenho fé, os frutos da minha vida, as obras que resultam de mim, comprovam a minha fé. O contrário nem sempre é real. Eu posso fazer boas ações, mas não ter fé. Eu poderia fazer uma comparação aqui a um jogador de futebol que, para fazer isenção dos impostos de renda, ele vai ajudar a criança carente, e muita gente diz: mas que homem bondoso. Não, ele está apenas se livrando, descarregando de um sobrepeso. Mas aquele que é, irmãos, e se você prestar atenção, e eu posso lhes assegurar que é a realidade, aquilo que Paulo escreveu há milhares de anos atrás, que é realidade. Quem mais ajuda na obra do Senhor são os que menos têm. Jesus conhecia Zaqueu e sabia, irmãos, você não tem ideia. Quando os homens olharam aquilo, disseram: mas como pode isso? Jesus respondeu: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os melhores homens da face da terra. Não é assim que está escrito? O que se havia perdido. Ei, eu já estou falando, eu não, a palavra do Senhor Deus já está falando com você que está meio perdido, está meio balançado,
Jesus veio para falar contigo. Jesus mantém a igreja, boas mulheres, bons homens, para cuidar de pessoas necessitadas. Jesus levanta mulheres valorosas para serem mães de crianças que talvez não valesse a pena. Jesus levanta homens, pais, para ser exemplo a crianças ou a casas que jamais valeria a pena. Mas nós não compreendemos. Mas em Cristo a nossa mente se abre quando o nosso coração também se abre. Ouvindo ele essas coisas, prosseguiu e contou uma parábola. Jesus viu que o pessoal estava incomodado. Como é que pode? Ele foi para a casa de um cobrador de impostos. Não, cobrador de impostos não. Um homem arrependido. Ele foi dormir na casa de um ladrão. Ladrão não. Um homem que queria ver Jesus. Ele foi para a casa desse preguiçoso, usurpador. Preguiçoso, usurpador, não. Esforçado, se ralou, passou vergonha, subiu numa árvore e esperou para ver Jesus. Jesus leva isso em conta. Aleluia. Irmãos, é a última hora. E a igreja deve se preparar para o real de Deus, para esse tempo. Porquanto estavam perto de Jerusalém. E eles achavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Olha só. Jesus, aquelas pessoas ouviram aquelas coisas, irmãos. E ele contou uma parábola, porque estava todo mundo pensando, peraí, Jesus está fazendo isso? O reino de Deus chegou. Realmente havia chegado. Só que o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é poder de Deus para a transformação daqueles que o buscam. Olha só. Mas eles esperavam que Jesus fosse chegar e com um aparato militar. A ideia de reino deles era essa. Um homem guerreiro, um homem forte, truculento, que chega, puxa a espada, faz uma desgraça, mata aqui e se assenta no trono e diz, eu sou o rei desse lugar. Mas Jesus não era esse rei. Olha só. Disse, pois, isso aqui foi Jesus quem falou. Presta atenção. Jesus propôs uma parábola. Essa parábola é muito interessante. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Eu só quero trazer você de volta ao versículo 10. Quem seria esse homem nobre? Ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse homem nobre era Jesus. E chamando 10 servos seus, quantos servos, irmãos? Quantos? Tá bom. Deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Irmãos, as parábolas de Jesus é uma indicativa daquilo que ele queria dizer. Dizem os teólogos, certamente é algo que aconteceu ou iria acontecer, porque Jesus não mente. Ele não é contador de história de carochinha. E toda a sua palavra, que é a palavra de um Deus, porque ele é o verbo encarnado. Mas os seus concidadãos, ou seja, as pessoas que estavam ali ao seu lado, aborreciam e mandaram após eles embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Irmãos, em que mundo estamos vivendo hoje? E acontecendo que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse, ou seja, ele ganhou o reino de volta, voltou, isso aponta para a sua segunda vinda.
disse-lhe que chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus nos dá, porque Deus é geracional, não é para nós mantermos simplesmente. Ele quer que nós multipliquemos, porque Ele é um Deus geracional. Agora o interessante é que quando Deus nos dá um filho ou uma filha, primeira ideia que tem, e vocês acham que eu como pai, tendo um camarada como são meus filhos, eu vou citar um pelo menos que está aqui, né? O outro está ali também, que fala comigo todo dia, de manhã e à tarde: pai, cheguei no serviço, pai, estou saindo do serviço, pai, está tudo bem aqui. Isso desde sempre. A nossa vontade é querer ter conosco. Talvez por isso que alguns, Deus não permite, faz aquela pessoa sirilepe, se mexe, não fica quieto, não suporta, não. Por quê? Para a gente entender que o que Deus nos dá não é nosso. Você está me entendendo? É para a honra e glória do nome dEle. Uma certa feita, para corroborar o que eu estou dizendo, para você não dizer que eu estou aqui pensando, conjecturando comigo mesmo, pensando com meus birros ou botões, inventando coisas aqui, escrevendo um romance novo, eu vou lembrar para você o que uma certa fez, quando alguém viu um cego de nascença. E alguém disse: Senhor, quem pecou? Os discípulos perguntaram. Ele ou os pais dele para que nascesse assim? Porque a gente tem essa ideia, né? Eu estou bem, eu ando, eu fico de pé, então eu não tenho pecado. Está tudo bem comigo, então está tudo certinho. Deixa que o pecado está crescendo. Mas o Senhor disse: nem ele, nem os seus pais, mas é assim para que se cumpra nele a vontade ou o poder de Deus. Ou seja, o filho não é seu. A esposa não é sua. O marido não é seu. O teu dinheiro não é teu. A tua casa não é tua. O óculos que você usa nem é teu. Você não nasceu com ele, nem vai levar. A roupa que você está usando não é tua. O nome não é teu. Senão eu ficaria abismado de encontrar alguém com o nome de Ricardo. Esse nome é meu. Você paga IPTU da sua casa, você paga IPVA do seu carro. A roupa se acaba. Se você falecer, a mulher casa. Vai demorar um tempinho. Talvez, mas casa. O marido também. O filho vai nascer, vai crescer, vai ficar bonito. As meninas vão achar ali bonitão, vai levar embora. Menina então é mais cedo. Quem é pai ou mãe de menina, vou mais cedo também. Vai embora, por quê? Beleza, coisa linda. É teu? Não. Esse momento que você está vivendo, eu já vi alguém dizer, eu fui buscar o corpo e alguém disse: olha, sabe o que ele disse? Cala, ele deu um grito aqui: cala a boca a todo mundo. Eu estou vivendo o meu momento. E apagou, não era o momento dele. Nós não somos senhores de nada. Está entendendo? Chamando, olha só, os seus concidadãos aborreciam, não querendo que ele reine sobre nós. Ele voltando depois de ter tomado o reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito negociando. Jesus quer que você negocie, mas para o reino. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Quanto rendeu, irmãos? Em porcentagem isso é quanto? Eita, os matemáticos, hein? 100% seria 2. %. É isso? 1000%. Vocês fiquem espertos que o Nicolas está por aí, e o Bernardo também.
Bernardo já empacotou. E ele lhe disse: bem está, servo bom, no mínimo fosse fiel. Por que mínimo? Porque ele deu quanta? Uma. Está escrito, não está? Outro dia eu achei alguém dizendo: não, pastor, ele deu 5, a rendeu não. Isso é outra coisa. Aqui deu 1. Sobre 10 cidades terás autoridade. Garra isso aqui, irmãos, eu não vou falar porque não é culto de ensino. Sobre 10 cidades terás autoridade. Quanto que ele deu para o servo? Servo uma mina. A autoridade que ele deu foi sobre 10 cidades. Garra isso aí. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Agora todo mundo já sabe que rendeu quantos por cento? Depois da onça morta, todo mundo pega, né? Tira a foto e põe no quarto dizendo que foi ele que matou. Mas quem matou essa onça foi o Nicolas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Agarrou aí, irmão? Eu vou só dar uma dica para você. Você acha que toda a história bíblica, toda a história da humanidade, que toda a história profética, que toda a história da igreja, que toda a tua e minha história, que as nossas lutas e batalhas, a gente existe só para nascer, morrer e acabou? Não! Isso é uma prova. Deus vai, Ele é criador geracional e Ele está testando a tua e a minha vida. Quem entendeu, quem tem o Espírito Santo de Deus, já está se glorificando, ou seja, glorificando a Deus dentro de si. Glória a Jesus. Veio outro dizendo: irmãos, às vezes é melhor a gente ficar quietinho. A gente abre a boca, se faz conhecer. Alguém se passa de tão inteligente, calado, né? Mas às vezes abre a boca, é melhor trabalhar. Não estou falando para não trabalhar. Mas às vezes falar demais não dá certo. Rapaz chegou aqui dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. Eu guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e que cegas o que não semeasse. Irmão, quem mais falou foi quem menos trabalhou. Isso lembra alguma coisa onde você passou, em alguma igreja, em algum lugar? Na família? A mãe que menos tem zelo com o filho é a que mais reclama, porque a que ama diz: é bênção do Senhor. A mulher que ama o marido, ela nem faz propaganda do marido. Ela fica do lado. Porque se fizer propaganda, vai vender barato. Uai. Mas a que não trata bem, fica: ah, homem é difícil, né? Ela pega muitas vezes estigmas, e não somente para ela, mas passa para a filha, e aquelas palavras de ordem vão adoecendo a humanidade como doente está, e diz: homem não presta. Aí eu pergunto para você: quem conhece um homem que presta sabe que isso não é verdade. Pode ser que tenha muito que não preste, mas isso é uma mentira. Mulher não presta, mentira. Por quê? Fala demais. Irmãos, eu vi ao longo de uma carreira e de outra, 2 consecutivas, as pessoas que mais reclamam são as que menos evoluem. As que mais exigem, e eu tento dizer isso para os meus filhos desde sempre. Desde cedo eles ouvem, e a igreja, as igrejas por onde passo também: não espere o melhor do mundo, mas seja o melhor para o mundo. Ainda estamos falando aqui sobre filhos, você vai entender. Bom, irmãos, o que é que João diz? Vocês prestaram atenção aqui? O que na forma como termina, olha só. Porém, ele disse, o Senhor, ao seu servo: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Irmão, eu garanto para vocês uma coisa: quando a pessoa fala e diz a palavra do Senhor que a boca só fala do que está cheio o coração,
Alguém que chegar para você e diz, olha, eu só vou dizer para você uma coisa, sabe fulano de tal, isso e isso? Você pode ter certeza, se ele fala de alguém para você, ele vai falar de você para alguém. A pessoa que derrama veneno, é porque ela é venenosa, porque a gente só dá o que tem. Mas aquela que derrama a bênção, é porque ela é abençoadora. A gente conhece um bom militar, um bom soldado, um bom homem, quando ele se predispõe, quando ele chega junto. Às vezes ele trabalha, ninguém está vendo, ele está fazendo o melhor, ele está cuidando do seu ambiente, e você já vai entender onde eu quero chegar. Eu falei aqui de servo e filho, bom e mal, 3 qualidades de pessoas. É sobre isso o assunto hoje. Mas esse homem aqui, ele já se adiantou. Senhor, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos servos eram? Já bateu dúvida, né, Lácia? Já bateu dúvida. Não era 10? Quantos prestaram conta? Já parou aqui. Já azedou o Senhor. De 10, 2 prestam conta positiva. 1 já começa negativo. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não se enganem com multidão, porque o Senhor nunca usou a multidão. Ele se usou de pequenos servos, fiéis e adoradores genuínos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Agora o que o Senhor diz aqui? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Para que eu vindo exigisse com juros. E disse ao que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai aos que têm 10 minas. Irmão, de 10, eu só vejo 2 sendo aprovados. Pelo menos eu, segundo a minha visão aqui. 8. Agora, as pessoas que estavam ali ao lado, porque tem gente que diz, mas Deus é tão... Acha que Deus vai queimar o mundo? Irmão, acha que Deus vai fazer esse mal para o mundo? Mal o ser humano faz para Deus. Porque faz milênios que o Senhor vem dizendo, conserta-te, escolhe o melhor caminho, me serve, ser fiel, não julgue, perdoa, ama, concilia, reata. E o ser humano, não, é do meu jeito. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Não é assim, irmão. Não é assim. Já prestou atenção? Em alguns lugares, por aí, não sei aqui não. Tem sempre os mesmos que ensaiam, os mesmos que lideram, os mesmos que cantam, os mesmos que apresentam. Aí alguém que não fez nada vem e diz, eu não vou porque é somente com eles. Não é. É porque estar à disposição perde tempo. É porque cantar num backing vocal tem que ensaiar toda sexta-feira. É o dia que eu quero ir para o shopping. Porque pastorear exige, ao invés de tu ir dormir, ir orar. Por isso que tem alguns que se repetem ali. Ah, mas naquele ministério, o pastor sai daqui e vai para outra igreja, sai daqui e vai para outra igreja, está faltando. Tem ministério aqui, pelo menos uns 3 ministérios aqui em São José dos Campos, na verdade 4. Está faltando pastor. E alguém diz, ah, mas também... Mas por quê? Porque exige entrega. Não ao mercenário, aquele que trabalha para o reino, para o seu Senhor, para devolver ao seu Senhor. Faltam mães que geram filhos para missões para o Evangelho. Faltam pais que geram filhas para estarem ao lado de homens de Deus, para serem profetas, para serem bênção na casa de Deus. E alguém disse, Senhor, eles têm 10 minas. Ou seja, o Senhor já está dando muito, tem demais. Aí o Senhor diz aqui, e era a vontade de Jesus dizer isso. Ele não estava escondendo, ele queria dizer isso, Parece que Jesus agora chega, é agora que eu vou dizer. Eu queria que eles perguntassem isso. Pois eu vos digo, que a qualquer
que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será. Irmãos, eu dou glória a Jesus porque foi Ele que falou isso. Porque se fosse eu, se fosse John Stott, se fosse Wesley, se fosse outro alguém dizer, não, isso não é evangelho, isso não é Bíblia, mas isso é a palavra de Deus. Quem tem, tem, e Deus dá mais. Quem não tem, ao invés de reclamar, é melhor pedir, porque de onde veio para alguns, tem para todos, e Jesus está alistando pessoas ainda essa noite. Glória a Jesus. Em João capítulo 3, 1 de João capítulo 3, verso 3, é isso mesmo? Veja isso, isso é. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não nos é manifestado o que havemos de ser. Amados, agora somos. Você tem filho de Deus aqui, irmão? Tem. Amados, agora somos. Você sente filho, irmão? Sente filho de Deus? É gostoso, né? Aleluia. Eu sou filho de Deus. E não mexe comigo não, né? É aqueles hinos. E ai de quem tocar num só cabelo seu. Irmão, eu fico pensando se Jeremias ouvisse isso, se Isaías ouvisse isso, se Moisés ouvisse isso, se Elias ouvisse isso, se Eliseu ouvisse isso. Eu fico pensando, irmão. Tudo bem, pode, não tem problema não, tá, irmão? Não tem problema, você pode continuar cantando. Mas, será verdade? Irmão, eu acho que eu corto o cabelo bem baixinho aqui, que é para já evitar. Eu falo, Paulinho, corta. Vai ter sempre alguém querendo arrancar um cabelinho teu, irmão. Mas isso não significa que o Senhor não está contigo. Porque filho de verdade é filho. Deixa eu dizer um negócio para vocês, vai chocar vocês aí. Aí depois a gente já passa para o final, tá? Irmãos, quando é que um filho deixa de ser filho? Na real, não porque ele quis, ou porque ele disse. Quando ele realmente deixa de ser filho. Nunca. Nunca. Pode não gostar, pode ralhar com o pai. Eu tenho 3, irmão. Eu disse eu tenho, né? Mas na verdade 2 já foram embora e um daqui a pouco está indo também. A gente fala tem por força da expressão, né? Mas eu bem sei que nada tenho. Bem sei que nada tenho. E eu gostaria muito que nós saíssemos daqui hoje entendendo isso. Se quaisquer deles fizer o que eu gosto, o que acontece? Glória a Deus. A gente tem orgulho, né? Olha, isso aqui é meu filho, né? Ah, é? Alguns até fazem, mas não parece. É. Pegar o Yuri assim, por exemplo. Ó, o Yuri puxou na minha altura, vocês estão vendo aqui? Não? Você, não tem nada a ver, mano. Só coisinha, só. Né? O resto não tem mais nada. Mas, tudo bem. E se eles fizeram alguma coisa de errado, que eu não ensinei? Porque acontece isso, que eu não quero. E se ele estiver numa delegacia? E se estiver no crack? E se estiver na cocaína? E se estiver na maconha? E se estiver na bebida? E se estiver no homossexualismo? E se estiver no lixo? E se estiver comandante? Como pedir? Pastor, não fala isso não. Falo sim, irmão. Eu vou dizer para você uma coisa. Pode ser que muito pai não pense assim. Mas ele continua tendo o meu sangue, continua sendo meu filho, continua tendo o meu nome. Aí a palavra do Senhor Deus diz: se vocês que são pais sabem dar coisa boa aos seus filhos, e o vosso Pai que está nos céus, e aquele que nos gerou, é por isso que eu não me meto, é por isso que não gosto, apesar da minha forma intrépida de falar e de me expressar por vezes, mas eu não sou louco de julgar esse ou aquele, porque o Pai é forte, o Pai é soberano. E eu vou dizer para você, uma expressão minha, não que eu acredite assim, pior, o Pai é amoroso, e Pai amoroso fica na cola, fica atrás, vai aonde o filho vai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Só que olha só, vamos lá, Mateus. Não vou nem ler, mas Mateus 21, 28 a 32. Nós estamos falando de filho, né? Você precisa entender isso. Haviam 2 filhos, Jesus contando aqui, um pai tinha uma vinha e falou para o primeiro filho: meu filho, vai na minha vinha trabalhar. Ele disse: eu vou, pai. Você foi? Ele também não foi. Mas foi um filho lindo, exemplar. Quem olhou falou: que filho lindo. Deixa eu tirar foto com ele, olha lá. O filho dando diploma ao papai de eu vou. Eu aceito. Meu paizão, na foto tudo aparece. No Instagram tudo aparece. No status tudo aparece. Mas a realidade é outra. Mas o segundo filho, o pai disse para ele: filho, vai trabalhar na minha vinha? Vou não, pai. Mas depois ele se arrependeu. Puxa, meu pai. Na foto, aparece ele dizendo assim, ó: chanceled, né? Cancelado. Fora. Não. Quem via, quem guardou aquele momento, quem chegou depois, quem não vive com ele, quem não conhece o coração, dizia: filho rebelde. Mas era exatamente o filho obediente. Ele se arrependeu. Irmão, não foi eu que disse isso não. Quem inventou esse negócio foi Jesus, viu? Eu não sei se você está entendendo. É por isso que eu olho para vocês com tanto carinho, com tanto amor, porque eu não sei, a princípio parece que todo mundo está amando Jesus. A gente vê uns esperneando de vez em quando, mas eu não sei se ele está esperneando assim, fazendo birra para mim, depois chega lá e fala: eu gostei da palavra, Jesus, fala comigo. Porque ser humano é assim, irmão. Aí Jesus perguntou: qual desses é o bom filho? Ah, o que foi, né? Filho. Onde é que nós nos encaixamos aí? Vou dizer um negócio para você. Eu já vi, não uma, mas variadas vezes, alguém que estava certo no negócio. Sabe, 2 pessoas. Um estava certo, vamos dizer aqui, esse estava certo e esse errado. Esse aqui perturbava esse aqui ou essa aqui. Esse aqui xingava essa aqui. Essa aqui maltratava esse aqui. Esse aqui não dava comida para esse aqui. Esse aqui traía essa aqui. Essa aqui nem criou, não arrumava a casa. Ele tinha que arrumar. Esse aqui bebia, gastava todo o dinheiro. E ela tinha que sair, além de cuidar da casa, tinha que trabalhar. Eu estou colocando várias situações aqui, porque senão alguém pode achar que eu estou sendo direto em alguma coisa. Eu estou apenas pregando a palavra de Jesus. Ruim, mal, cruel, por anos. Aí esse aqui, no direito, decide dizer para esse aqui: viva a sua vida, eu quero viver a minha. Aí sai. Se ficasse quieto, esse é o risco. Quando fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Aí a pessoa diz: ah, Jesus, que desgraça que eu sou. Eu conheço alguém que, claro, não está aqui, mas dessa cidade, entre outros vários, que está vivendo essa realidade agora. E aquela pessoa que era o bem, que era o bom, como Zaqueu, que era o mal, e os demais eram os coitados, a coisa inverte, irmão. Eu acho que aquele índio tem até razão, viu? Tirando o sabor de mel, a roda gigante às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Porque o arrependimento toca o coração de Deus. Você não está entendendo? Uma alma arrependida, uma alma angustiada, alguém que chega: Senhor, eu não sou como ele, eu sou errado, realmente eu não dou. Como disse aquele fariseu: eu dou o meu dízimo, aquele: Senhor, eu realmente te roubo, eu não dou, eu não oferto, eu sou mau, eu não conheço a tua palavra. O Senhor fala: não, espera aí, você reconheceu? Reconheceu, é de você que eu preciso.
Ah, você não está sabendo. Joga fora não a oportunidade. O talento, a mina está na tua mão. Não sai dizendo que o teu Senhor te deu o pior. Não sai dizendo que a tua casa é a pior. Não sai dizendo que o teu carro é o pior. Não sai dizendo que só quebra. Não sai falando que o emprego não presta. Não sai falando que a sua vida é uma derrota. Não sai dizendo que você está nessa igreja é isso. Não, porque o teu Senhor quer ver o quanto você vai crescer. Ele já é grande e nós somos pequenos, mas o tempo da colheita está chegando. Jesus quer levantar um povo forte, não é um povo fraco, é um povo forte e de boas obras. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Sabe o que está escrito? Coloca aí na tela para mim, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 35. João 8, 35. Minha irmã, o que você está fazendo? Não, eu prefiro servir Jesus do que... Não, eu não sirvo a homem, eu sirvo a Jesus. Não, eu não devo satisfação a homem, a satisfação é para Jesus. Cuidado. O Senhor é o Senhor da casa. E às vezes tem servo que está trabalhando, mas é filho. Não sei se você entendeu. Trabalha na propriedade do pai. Sabe quando você sabe que tem alguém que trabalha na propriedade do pai? Ele ama. Quer ver uma coisa? A Dailton, quem trabalha com caminhão, sabe disso. Vocês que tiveram caminhão, Leque, Xande, você com seu caminhão cuida, e passa pretinho, e lava, e bonitinho, e bota cheirinho. Aí no dia que você não vai, você pede para alguém ir. A pessoa faz uma carinha de coitado, estou precisando. Não é meu mesmo. No final não é meu. Ninguém está me vendo. Jesus te deu uma mina. Se você, mesmo servindo, é um filho fiel, você vai tratar com todo carinho. Sabe, eu vou falar a partir da casa do Senhor. Para aquele ventilador, não. Não é para ligar batendo não, irmão. Liga com cuidado. O banco é do meu Senhor. É casa de papai. Aleluia. Na ceia, eu vou para a ceia do Senhor. Não é eu vou na ceia. Porque o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Eu não sei se você está entendendo. Você que tem ou ganhou um talento, eu não sei qual é o teu talento. Se é um filho, uma filha, se é um serviço, se é uma família turbulenta, difícil, se é um carrinho, requenguela, se mora num lugar difícil, eu não sei. Se é uma liderança difícil, se é uma voz meio desafinada, eu quero dizer para você uma coisa: ei, quem te deu foi o rei. Ele vem buscar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Minha família. Não, é minha, Ricardo. Glória a Jesus. Senhor, até, irmãos, nas mínimas coisas, eu não tenho tempo e nem quero falar disso também, mas por cima eu vou dizer: fala mal do cabelo assim não, foi o que Deus te deu. Mas olha, eu queria ter o pé, eu tenho uma joanete, foi Deus que te deu. Se puder, melhora um pouquinho. Vai lá na Zanza, vai lá
na Laiane, faz algo melhor. O carro começou a bater um pouquinho. Mas esse carro não presta. Não, procura Felipe lá. Felipe, o que é isso? Eu quero cuidar antes que quebre. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Está entendendo? Jesus te deu um patrimônio. Agora eu vou usar as palavras daquele rapaz, esqueci o nome dele, que dá trabalho para fazer, mas é valioso. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer para vocês, assim como o inferno te perturba, os céus te ajudam a vencer essa carreira. Assim como a dor procura, irmãos, é muito fácil cantar aqui, atribulados, mas não desanimados, é fácil cantar. Viver, hein, Dani Robson? Entrar no hospital ali e falar, Jesus me deu, mas Jesus quer que fique aqui, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, o Senhor é bom, hein? O Senhor não vai pregar peça em mim não, né? Eu estou esperando no Senhor, mas não se revolte contra, não abra a sua boca, mas engrandeça o nome do Senhor. Quando a palavra vier cortando, diga como Paulo, ao fenecer, já estou sendo derramado em libação. O que eu faço agora? Reclamo? Não, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E quando você olhar para cima, vai dizer, agora me aguarda a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará. O Pai me prometeu uma herança, a herança é minha, ninguém toma, ninguém tira da minha mão, o Senhor me deu, eu vou carregar. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Dias difíceis, irmão. Vou concluir, tá? Só quem tem alguma coisa para agradecer a Deus. Em uma época que se fala tanto de gratidão e que se entende tão pouco. Eu nunca recebi tanta mãozinha assim. E eu fico imaginando se não é... O que essa mãozinha realmente quer dizer? Assim, ó. Irmãos, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Dizia ontem o reverendo Helder, Jesus começou dizendo que ele era a luz. Eu sou. Mas quando ele foi embora, ele disse, vocês são. Sabe por quê? O reino de Deus você está representando, você está carregando. O reino de Deus está nas tuas mãos. O reino de Deus está com você. A mina está com você. E eu quero pedir nesse momento, de verdade, como servo de Jesus, mas filho amado, só quem tem alguma coisa para agradecer a Deus. Hoje eu vim para agradecer. Se coloque de pé. Só você, não se levante porque eu mandei não. Só quem realmente está sentindo grato coração. Se não tiver, irmão, está uma dor na perna, não está conseguindo, não é agora, não está completo a sua luta, não tem problema não. Sabe por quê, irmão? Eu entrei num lugar desse. Às vezes a gente vem, eu estava preocupado aqui vendo as meninas que vai dançar uma coisa outra, uma coisa que é quebrada aqui, outra ali. Mas pensando comigo, Jesus, eu vim para te louvar, adorar o teu nome. Você veio para adorar Jesus? Como é que está o... Quantas minas você tem? Eu não estou falando mina de namorada não. Aleluia. Irmão, se nós, misericórdia, é o que eu vou dizer agora. Se todos nós aqui desaparecêssemos e só ficasse você, aleluia, você teria coragem de tocar essa obra? Glória a Jesus. Ou ia desistir, porque não tem quem faça para você.
Ou ia dizer para Jesus que é difícil. Ou ia falar que o trabalho está tirando o seu tempo. Ou que o filho incomoda. Ou que a filha incomoda. Ou que o marido incomoda. Ou que a esposa não lhe entende. Ou que você ganha pouco. Ou que o dedão está doendo. Aleluia. A minha vontade aqui, irmãos, é só exaltar Jesus. Eu não vou fazer outra coisa. Ô Leque, você está bom da garganta, meu? Tá? Você pode chegar até aqui? Nem sabe, né, o que eu vou querer fazer agora, né? Aleluia. Irmão, sabe, tem coisa na vida da gente que vira é uma lei. É uma lei. Eu não sei como é que você está. Se quiser um pouco mais de auxílio, chega mais perto do altar. Tem alguém aqui que ainda não é crente? Alguém ainda que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador? Eu queria orar por você, para você sair hoje daqui e o Senhor tocasse na tua vida, na tua alma, para você ser transformado. Tem alguém aí? Tem alguém para Jesus? Tem não? Não chegou para mim até a hora que eu estava ali, não chegou que havia alguém descrente. Mas eu gostaria, irmão, sabe aquela dor, aquela angústia, aquele problema? Esse louvor de agora, será que você poderia trazer para você e dizer que nada? Fala, Senhor, se o Senhor fizer, eu não tenho medo de enfermidade, não tenho medo de dor, não tenho medo de angústia. Na verdade, eu não gosto de passar dor, sabe, irmão? Quando começa a doer, eu vou tomar um analgésico, um negocinho ali. Mas se vê que está indo embora, eu falo, glória a Jesus. Show! Oh, glória! É você um filho amado do Senhor? A herança dele que está contigo, você está pronta para devolver para ele, dizer, olha, está aqui Jesus, eu multipliquei. Meu filho te honra, minha filha te honra, minha casa te honra, minha vida te honra, meu carrinho velho te honra, meu emprego te honra, o meu tamanho te honra, a fome te honrou, minhas pedaladas te honram, a minha vestimenta te honra, o meu respirar te honra. Você está pronto para isso? Se não tiver, a minha oração enquanto canta, por favor, Leque, é que você seja nessa noite transformada por Jesus Cristo nosso Senhor. Que haja uma transformação inteira. Que esse hino te acorde de madrugada, que esse hino te incomode pela manhã, que esse hino seja teu devocional, que te leve para a palavra de Deus, que te leve para voltar a Jesus, que te leve à oração, porque nós estamos precisando de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento, e aonde chega o avivamento, o crente ora, ele lê a palavra do Senhor, não tem tempo de outra coisa. Sofrimento é coisa que engrandece o nome do Senhor nas nossas vidas. Mas a vitória vem também.